eu tenho questões que muitas falas suscitaram aí. A primeira questão diz respeito ao governo. Assim, eu fiquei feliz de haver aqui um esboço de articulação entre o Ministério da Comunicação, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Cultura, mas estranhei por demais a ausência do Ministério da Educação, já que o Ministério da Educação vai apontar as demandas que podem ser atendidas, por exemplo, pelos conteúdos digitais, não estou me referindo só aos jogos, né? Sobretudo quando o Ministério da Cultura vem aqui e diz que quer dar prioridade aos aspectos educacionais desses conteúdos digitais, né, dos aplicativos, dos jogos, e o papel de transmissor do conhecimento, dos saberes dos povos, de um repertório cultural que tem que ser transmitido por essas novas tecnologias da comunicação e da informação. Estranhei também a ausência do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, já que na fala de James ele ressaltou aspectos importantes que são fundamentais para entender a economia criativa, não só no aspecto criativo da expressão economia criativa, mas os aspectos econômicos. Então ele falou em desoneração, em investimento, enfim. E desoneração, investimentos, destino de recursos não pode ser feito sem o Ministério da Fazenda e sem o Ministério do Planejamento. E, nesse sentido, eu estranhei por demais a ausência da Comissão de Finanças e Tributação aqui, como parceira dessa audiência, e dos deputados que integram a Comissão de Finanças e Tributação, que é a comissão que, ao fim e ao cabo, define as leis de diretrizes, a Lei de Diretriz Orçamentária, o PPA, a LOA, ou seja, as leis que vão definir a tributação e o financiamento, e o impacto financeiro de certas iniciativas. Se esses deputados não compreenderem esse aspecto, como é que eles vão votar essa matéria? Pode acontecer com toda a legislação que a gente esboçar aqui para fomentar esse aspecto da economia criativa, pode acontecer o que está acontecendo com o Procultura, deputada Luciana. A gente sabe disso, o Procultura está enterrado na Comissão de Finanças e Tributação. Quer dizer, um projeto de lei que é fundamental para a democratização dos recursos da cultura nesse país e, portanto, para o desenvolvimento da economia criativa, está lá parado na Comissão de Finanças e Tributação. Eu estranhei por demais. Eu tenho uma pergunta específica que é para o Juliano Prado, quando ele falou das prateleiras, né, e que o produtor, a pessoa que desenvolve esses aplicativos, né, às vezes ele tem a chance de aparecer ali na capa dessas Apple Store, como é que fala? Dessas App Store. E aí eu lhe pergunto, algumas práticas do mundo analógico, como por exemplo, eu vi que tem na Apple Store, por exemplo, tem a indicação dos editores. Os editores indicam certos aplicativos. Quais são os meios para que os editores indiquem certos aplicativos? Isso é feito mediante o quê? Mediante o bom e velho jabá, que é uma prática muito comum no mundo analógico, que a gente via no mercado da música, no mercado do livro. Como é que essas práticas do mundo analógico também se transferem para o mundo digital? Eu te faço uma pergunta como alguém que fez um aplicativo de sucesso, quer dizer, ontem, coincidência, eu estava na casa de uma amiga e eu vi uma galinha pintadinha como peso de porta, e eu não acreditei, assim. É um fenômeno esse negócio. Ela era um peso de porta. Eu gostei muito da sua fala, Moacir, demais, mas tem uma coisa assim que eu concordo contigo, assim, citar Eduardo Galeano, a culpa do crime nunca é da faca, é certo, é verdade. Mas vamos pensar numa narrativa antiquíssima, a narrativa bíblica, a parábola do bom semeador, né? Existem terrenos férteis para certas sementes. E ainda que os jogos não sejam os responsáveis, óbvio, seria uma estupidez dizer isso, pelo aumento da violência, também não está resolvido ainda o impacto dos conteúdos, certos conteúdos em certas subjetividades. Como é que certas subjetividades podem receber certos conteúdos e desenvolver certos comportamentos e outras subjetividades não. E é claro que aí tem a ver com o mesmo... É muito semelhante aí com o problema do abuso, do uso abusivo de drogas. Muita gente quer responsabilizar a droga por um problema que não é da droga, mas é da subjetividade humana que está fazendo aquele uso. Mas ainda assim há subjetividades que podem estar propensas a desenvolver certas ações violentas por causa do consumo de certas ideias, né? Então eu não diria categoricamente que não tem um impacto. Que, óbvio, se
os conteúdos dos meios de comunicação, sejam de massa, sejam os novos meios de comunicação, se eles não tivessem uma incidência sobre o nosso comportamento, a Coca-Cola não teria investido tanto em publicidade, né? Então a gente tem que lembrar disso. A publicidade existe para influenciar nossos comportamentos, despertar em nós desejos, portanto, esses conteúdos têm sim um impacto na subjetividade. Ainda não podemos dizer categoricamente que eles são responsáveis pela violência, e seria uma estupidez dizer isso, pela violência que há no mundo, mas sim, certos conteúdos podem produzir certos outros comportamentos. O Saboia falou em baixa qualificação, e aí eu faço uma conexão da afirmação dele com a questão da ausência do Ministério da Educação aqui, né? Não só para o Ministério da Educação poderia apontar as demandas que podem ser atendidas pelos conteúdos digitais, mas trazer o aspecto da formação, né? Da formação desses profissionais no âmbito do ensino superior, nas faculdades, né, de engenharia ou de informática, enfim. Como é que isso... E técnicos também, do ensino técnico também. Então, tinha que estar aqui para saber que formação vem sendo dada para essas pessoas, como é que esses talentos estão sendo aproveitados pelo próprio sistema de ensino. O Saboia falou uma coisa também que me sensibilizou bastante. Ele falou numa defasagem em relação ao mercado de games, né? Saboia, se essa fosse nossa única defasagem, o problema é que quando a gente está falando aqui nessa audiência de um certo Brasil, mas o Brasil é composto de muitos Brasis. Há escolas nesse país que não têm água potável. E há uma quantidade enorme de crianças que não estão brincando com jogos de computador e com jogos em aplicativos. As crianças estão escravizadas em trabalho infantil. São distorções, não são defasagens de um Brasil que são muitos Brasis, né? Então a gente fala muito assim, nesse aspecto específico do nosso país, sem pensar em outros tantos aspectos e distorções que não são culpa de um governo, e muito menos desse governo que está aí, mas de uma herança maldita de muitos outros governos e da maneira como as nossas elites sempre se comportaram, na perspectiva do privilégio e não do